Bom, pessoal, abrindo o terceiro bloco do programa Saúde em Evidência de hoje, eu converso agora com o Dr. Roberto Botelho, cardiologista, e nós vamos falar sobre um assunto interessante e que a gente tem ficado um pouco assustado com relação ao número crescente que tem de infartos. Dr. Roberto, eu gostaria que o senhor fosse assim, se sentisse muito em casa, à vontade, e nós vamos tirar do senhor hoje essa preocupação que as famílias estão tendo com relação a esse alto índice de infarto, o que está acontecendo com o coração das pessoas, e fala pra gente um pouquinho desse número, essa estatística, por que isso está crescendo tanto? Silvana, muito obrigado, é uma oportunidade de conversar com o seu espectador e na realidade essa é uma recomendação das principais sociedades de cardiologia pelo planeta. Todos os países desenvolvidos já têm nas suas diretrizes uma recomendação para comunicar com o cidadão. Então o profissional de saúde ele tem que sair da sua linguagem decodificada e levar uma informação palatável que possa ser entendida para o cidadão que está em casa. 50% das pessoas que têm infarto, metade, o primeiro sintoma é o infarto. Você me contava aqui agora de experiências que você teve nessa semana. E quem está nos assistindo já tem experiências familiares do vizinho, do amigo, que fala, nossa, nunca sentiu nada. O primeiro sintoma é um infarto. Então esse é o primeiro alerta. Se o primeiro sintoma é um infarto, não tem aviso prévio. Segundo ponto, alarmante. Metade das pessoas que morrem de infarto morrem nas primeiras 2 horas. Nossa, então o seu nossa expressa exatamente o que eu queria dizer, alertar as pessoas, metade, então primeiro, não tem aviso prévio, segundo, metade dos que morrem vão morrer nas primeiras 2 horas. Cada meia hora de atraso para receber o atendimento, incrementa a mortalidade em 7%. Se você fizer uma continha matemática, uma pessoa que leva 4 horas, ele aumentou em 4 vezes 7. Ele aumentou em 30% a mortalidade. E é absolutamente banal para as pessoas que começam a sentir mal, ele tem um mal-estar no tórax, ou na boca do estômago, ou no queixo. Ninguém vai direto para o hospital. Você tenta tomar os paliativos e quando você chega numa situação insuportável, que você já não pode mais, o coração já está sofrendo, já se passaram as horas de ouro. Esse insuportável, qual é o sentimento maior que ela tem, físico? O mais importante, o mais alarmante é a dor no peito, que aperta e à medida que ela progride, ela traz uma sensação ruim de morte iminente. E essa sensação ela é acompanhada de sudorese, de palidez. Esse é o clássico que aparece nas novelas da televisão e nos filmes mexicanos, né? Mas a sociedade de cardiologia alertam para a mulher. É outro recado que você dá para o seu público. A mulher ela tem um sintoma especial dela e não é clássico como o do homem. Então, na mulher, o sintoma geralmente ele engana o profissional de saúde. Geralmente é um mal-estar indefinido. Então, uma mulher que está passando por uma angústia que ela não controle, um ambiente de estresse, e ela tem um mal-estar indefinido no tórax e procura um hospital, ela precisa ter um diagnóstico. E na maioria das vezes é negligenciado. Ela toma um remedinho ansiolítico, é classificada como estresse e ela vai para casa com um diagnóstico que não foi feito de infarto. Então, o ponto importante da introdução da nossa conversa com o seu espectador, no mundo inteiro isso é chamado de consciência, é o awareness. O maior problema que as sociedades têm no mundo hoje é conscientizar as pessoas que o que depende do paciente, ele não está fazendo. Então não adianta nada o sistema de saúde criar uma rede de infarto. É preciso que o paciente que tem o seu sintoma faça a sua parte. Então, quem que resolve isso? A mídia, a comunicação. Com a informação. Então esse é um desafio. Nós temos programa de infarto em 7 países. Nós temos rede de infarto com telemedicina que reduzem a mortalidade significativamente. Então, no mundo inteiro, quando nós implementamos essas medidas de atendimento,
elas reduzem significativamente a mortalidade. Por quê? Porque encurta o tempo. Tempo é ouro quando se diz respeito ao procedimento do infarto. Então o recado mais importante que a gente tem que dar para essa população é esse aspecto. Há pessoas de risco, todos já sabem dos fatores de risco. O fumante, ele tem 5 vezes mais chance de ter um infarto. O hipertenso, ele tem 2,5 vezes mais chance de ter infarto. O obeso, né? A gente está conversando. O obeso, o sedentário, o diabético, o estressado, que tem aquela personalidade tipo A, ele tem mais risco de ter infarto. Mas há uma parcela significativa de pessoas que não estão enquadradas nesses fatores de risco e podem ter o infarto. A questão genética, ela conta também de famílias que vêm desde os avós que teve infarto um atrás do outro e isso vem se estende para uma nova geração? Conta muito. A genética é um fator de risco, nós chamamos de não modificável. Se você tem história na família de ter tido infarto em idades prematuras, então quando nós dissemos que alguém na sua família teve um infarto com menos de 50 anos, isso é um fator de risco. Se alguém na sua família teve um infarto com 80 anos, não, isso é parte do... E se tem os dois? O que vale como valor para a orientação das pessoas é se o infarto foi numa pessoa da família com menos de 50 anos. Isso é mais chamativo. Mas claro, história familiar de doença no coração alerta para a possibilidade de transmissão genética. Mas o ambiente tem um efeito muito importante. E o que é importante comunicar com o seu espectador? Existem fatores de risco que são modificáveis, como tudo na vida. Então, cabe a nós modificarmos os fatores modificáveis. Eu não posso modificar a minha genética. Eu nasci filho do meu pai e da minha mãe, eu não posso modificar. É sua. Pronto. Agora, há fatores de risco que eu posso modificar. Sedentarismo, dieta, controle da hipertensão, controle do diabetes, fumo. Com esses 5 que são modificáveis, eu consigo reduzir em 85% a incidência do infarto. E vai da boa vontade também, né? Que muita gente está fumando, não quer parar de fumar, está gordinho, não quer fazer dieta e tem que ter consciência. É um conjunto muito grande e eu destacaria para o seu espectador que esses 5 são fatores modificáveis que não custam dinheiro. Basta, você disse, boa vontade, mas é preciso uma coisa, eu costumo repetir que o hábito faz a excelência. Então é preciso ter uma motivação para todos eles. Exercício. É chato fazer exercício. Então se eu não tiver uma motivação, não tiver excelência, então às vezes é bom ter uma orientação de um bom profissional e adquirir uma palavrinha mágica, adquirir amor. Essa é uma palavra tão mágica que você tem que colocar em tudo que você faz na vida. Essa matéria que você está fazendo, o fato de eu ter vindo aqui, eu não posso vir aqui se não for por outro motivo. Então, vou fazer exercício, eu tenho que adquirir amor por aquilo, eu tenho que gostar. Então, ou eu me oriento com um bom profissional, ou procuro um ambiente bom, eu vou para um clube, eu vou para uma academia, que o ambiente é bom. Então, secundariamente, eu vou gostar do exercício. Eu não posso criar um ambiente desagradável, com temperatura ruim, um ambiente feio, que eu não tenha outra motivação, coloca uma esteira no quarto virada para a parede. Vai parar com 15 dias. Então é preciso que esses hábitos, você tem que pôr amor. Vamos para outro exemplo, na dieta. A nossa dieta é péssima. Nós trazemos uma cultura que vem de Portugal horrível quanto à dieta. Nós comemos muito carboidrato, nós comemos muito sal. E eu consigo transformar essa dieta horrível, fator de risco, para uma dieta extremamente agradável, como uma dieta mediterrânea. E é possível você trocar um prato de macarronada italiana por uma bela salada mediterrânea. E como não? Então isso tudo é uma questão de hábito. E esse hábito ele passa a ser familiar, porque a criança que está habituada passa. Né? Então são medidas, e a gente vê na medicina, à medida que a gente vai vivendo e experimentando, as grandes transformações vêm de medidas simples. Não há grandes transformações com medida complexa. E as principais são educacionais. Não adianta investir bilhões de dólares em hospitais monumentais de altíssima tecnologia
se eu não investir numa medida extremamente simples e educacional desses hábitos. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de conversar, e às vezes a gente tem a oportunidade de interagir com as pessoas. E quantas vezes eu já tive pacientes que nós modificamos um exemplo banal, meditação transcendental. A meditação transcendental, eu repito, isso fica até chato de tanto repetir, ela reduz significativamente o risco de evento cardiovascular. Eu quero assim, agradecer muito o senhor estar aqui hoje, e eu acho que a gente tem muito assunto pela frente, então vai ficar o convite já aqui de público para a gente voltar a falar sobre o tema e passar realmente para que as pessoas tenham um pouquinho mais de preocupação com elas mesmas e passe a prestar mais atenção no seu físico e conseguir calcular o que está acontecendo, tá? A gente tem tempo, né? Mas a gente quer voltar com esse assunto. Fica o convite, o senhor aceita? O maior prazer, como eu te disse, é um compromisso, essa é uma oportunidade, faz parte das diretrizes. Okay. Para implementar essas diretrizes, nós precisamos comunicar com as pessoas para que elas possam fazer a parte delas. Com certeza, gente. E se for para comunicar realmente, passar para vocês tudo que a gente está com vontade de passar com relação à prevenção e à qualidade de vida, já fica o convite para o Dr. Roberto, ele vai voltar com a gente aqui no Saúde em Evidência. E eu quero aqui encerrar esse primeiro programa agradecendo muito a você que está aí do outro lado. Pode mandar suas dicas aqui pelo meu e-mail, a gente vai poder estar conversando mais, trazer assunto que vocês necessitem de ouvir, orientação, para a gente poder fazer com que a qualidade de vida da sua família seja bacana. O infarto aí é preocupante, nós tivemos aqui 3 profissionais hoje que eles ligaram um assunto com o outro, se vocês prestarem atenção. Começamos com o geriatra, Luiz Augusto Matar, e agora com o Dr. Roberto. E nos assuntos, um tá ligando o outro, principalmente a prática de exercício físico. Agora fica com você. Na próxima semana eu tô de volta, é claro que eu conto com a sua audiência. Saúde em Evidência, segunda edição, vem aí com assuntos extremamente bacanas que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e eu conto com vocês. Até lá!